nome da pessoa, mas um conselho para resolver a situação, mas não ficar tolerando, porque isso também não, Certo. isso também faz a gente pôr o sol sobre a ira. Então a gente tem que cuidar das outras pessoas, mas também a gente tem que cuidar de nós mesmos também, porque às vezes são Resolver. situações muito graves, muito pecaminosas, aliás. Então a gente às vezes peca por o erro dos outros e também pela nossa omissão. Entendi. Bom, então é esse ataque violento, né? A pessoa ofendeu, eu já externo aquela indignação e de maneira pecaminosa. Esse é o ponto. Porque o irá, como os irmãos já disseram, sentir indignação por algo errado, isso não está o pecado, aí não está o pecado. Eu vejo uma situação errada e sinto vontade de, na verdade, até uma das qualidades do pacificador, né? As irmãs estiveram aqui ontem no nosso estudo, a gente viu isso, é uma das qualidades, a gente não suporta ver o errado, o injusto, o incorreto, é esse sentimento, né, de indignação. Mas a partir do momento que eu fico ruminando essa indignação e não caminho para a solução, ela se torna raiva. A raiva já é um indício do pecado entrando aí nesse sentimento que nasceu, vamos dizer assim, beneficamente, para proteção, para nossa própria proteção e para a proteção do outro. E à medida que eu não trato esse sentimento, ou não resolvo esse conflito, então eu sou passível de praticar a ira, que é o ponto máximo, chegou ao limite, sabe aquela gota que caiu e o copo transbordou e aí eu vou agir sem pensar. E aí, na verdade, eu posso agir de maneira bem má. E aí é o que Jesus disse, você já está matando. Então, não precisa chegar a pegar a arma e ir lá e acabar com a vida da pessoa. Mas você já matou no seu coração, você secou todas as possibilidades de uma reconciliação. Essa é a ira, essa é a cólera. É a gota que caiu no copo e ele transbordou. Eu não tenho mais controle. Aí tem algumas pessoas que têm mais facilidade para lidar com esse sentimento, como o Johnny ressaltou ali, que vai guardando sem externar depois violentamente. Outras pessoas não têm tanta facilidade. Já vai direto. Pouca coisa já me tira do sério, né? E já vai para a ação. As duas pessoas precisam da intervenção do Espírito, concordem comigo? Porque nem podemos ficar guardando sempre para isso se transformar num sentimento mal, pecaminoso, e depois, consequentemente, vai trazer essa ação, que é a fala dolosa. Também não podemos não segurar isso e já partir para o ataque. Porque aí falta também um pouco de domínio próprio, que é um fruto do Espírito também. A irmã quer comentar? Enquanto a irmã vai comentando, a gente vai pensando agora. Significados para tolo. Pode falar, irmã. Simone, eu sou Eliane. Eliana, irmã Eliana. Eliane. Eliane. Ne. Outra Eliane, tem uma aqui. Xará dela. Isso. É interessante a gente lembrar também o caso de Jesus com aqueles vendilhões no templo. Ele partiu para né? Já foi para correção, né? Já foi para correção. E ele ficou indignado mesmo. Indignado, mas ele não pecou. E não pecou. Então, é interessante a gente ver a atitude dele, porque imagine como aqueles vendedores lá ficaram furiosos com ele. Né, com a atitude. E aí ficaram furiosos com pecado. Com pecado. Né? Mas é bom a gente entender que quando há um motivo sério, é bom que se indigne mesmo logo. Né? Como Jesus fez. Sim, já haja. Ele né? não esperou nada, ele já foi escorraçando com a pessoa. Pegando aqui a fala da irmã, qual que foi, irmãos, a diferença da ação de Jesus, indignação, né, e aos nossos olhos raiva, mas foi ira e foi indignação, e a dos próprios vendedores que estavam lá no templo? A raiva deles. Qual que é a diferença dessas duas raivas? É que Jesus é que serve de exemplo para a gente. Sim. Fazer, mas ele mas não o sentimento isso. ali O sentimento era o dele, mesmo? Não, não era. Não? Raiva, ira. Opa! E os homens estavam preocupados com
com os benefícios, com os recursos, com o dinheiro que eles estavam ganhando com aquilo. Então, Jesus estava defendendo a posição de Deus, a casa de Deus e tal, e os homens queriam enriquecimento a qualquer custo. A ira, a raiva era a mesma, mas a motivação era diferente. O que torna uma pecaminosa e a outra não. Percebeu? A raiva, a ira de Jesus foi porque estavam deturpando o templo do Senhor. Ele estava preocupado com o nome do Senhor e ele falou: vocês não podem fazer isso com o nome do nosso Deus. Aqui é casa de oração. Não é lugar de vocês pensarem em vocês mesmos. E os comerciantes ficaram com raiva porque eles tiveram prejuízo. Eu estou sendo um problema. Eu estava ali, o vendedor estava ali para tirar um proveito para ele mesmo, proveito próprio. E ele foi impedido disso. Então, aquele sentimento tinha uma motivação pecaminosa. O egoísmo, é para mim. Pode falar, Samuel. Parece que a palavra mágica é justo, né? Porque a Janine citou lá, aquela que a pessoa que foi a Ludmila, que sem um justo motivo se irá. Então, quer dizer, Jesus, palavra-chave, né? ele irou, a palavra-chave é a justiça. Então, ele irou por um motivo justo. Os outros se indignaram por um motivo injusto. Talvez aí o grande segredo para mim é saber o que é justo para mim, o que é justo para ele, o que é justo para você. Mas se irarmos por um motivo justo, aí que é o que não ocorre o pecado, né? Qual seria o motivo justo da gente irar? Acho que o exemplo que a gente falou agora, Samuel levantou a pergunta. Bem comum. Sim, cada um vai pensar que o seu motivo é mais justo que o outro. Irmã, eu tenho visto nesses últimos tempos, com relação à educação, muitos cristãos se irarem com a ementa que a escola pública tem oferecido. Eu vejo cristãos assim indignados contra a educação sexual sendo ensinada na escola, conteúdo marxista que a escola coloca, né? Então eu vejo assim que alguns têm se irado em relação a isso, né? Isso eu acho que seria um motivo justo. Esse é um motivo justo. Por que é um motivo justo? Eu sou da educação, sei bem o que ele está falando. Ideologia de gênero, educação sexual, proibição da religiosidade dentro da igreja, dentro da escola. Por que esse é um motivo justo que os professores estão ali corretamente sentindo ira? Por quê? A irmã ali, isso, as duas irmãs, podem falar. A gente pede para falar no microfone porque o pessoal que está em casa não escuta vocês. Por favor. Eu sou a Soraya. Fere os princípios de Deus, né? No caso, os mandamentos não é porque colocados eu, como pelo professora, estou me sentindo ofendida. Mas eu, como serva do Senhor, eu fico indignada por estarem falando assim, fazendo isso, destruindo a vidinha das crianças, a possibilidade deles conhecerem o verdadeiro Deus, deturpando a educação. E eu, como cristã, ser obrigada a fazer isso. Né? A irmã queria completar. E, além de ferirem os princípios de Deus, são crianças, né? Não têm opinião formada. Ainda estão com o seu caráter sendo moldados. Então, é um motivo justo. Então, Samuel, acho que a gente tem a resposta para essa pergunta. O que é o justo? O justo é aquilo que glorifica o Senhor. Em última instância, em última análise, tem que ser aquilo que glorifica o Senhor, não o que eu acho. Então, numa briga, num conflito, nós vamos resolver como? Bom, como Deus vai ser glorificado nesse conflito? Como nós podemos resolver esse conflito de maneira que o Senhor seja glorificado? E não que eu fique em paz, que eu fique tranquilo. Porque quando volta o objetivo para mim, aí se torna pecaminoso. Pode falar, irmão. Esse exemplo que é feito nas escolas, ele é uma indignação motivada pelo zelo. Liberdade, né? Não, todo mundo tem direito à liberdade. Ai, não vamos entrar nesse assunto, senão a gente vai ficar até amanhã falando, né? E eu vou pecar aqui, né? Eu vou irar e vou... melhor não, melhor a gente agir na surdina. É o que eu tenho feito ali na escola. Eu tenho
pecado aos olhos do governo? Sim, mas para eles importa, para mim, é obedecer a Deus, né? Então eu fecho a porta da minha sala e depois que eu fecho a porta da minha sala, sou eu e os meus alunos e o Senhor que está ali. Então, vai no currículo? Vai no plano de aula, mas de fato aconteceu? Não. Então, alguma coisa eu tenho feito nesse sentido, né? E eu me inspiro naqueles irmãos que entram lá no Egito, lá nos países muçulmanos, né? Traficando Bíblias. Eu me sinto assim, eu vou fechar aqui, vou pregar o evangelho para essas crianças, e eles não vão ficar sabendo. E quando eles ficarem sabendo, as crianças já foram transformadas, já receberam Jesus, enfim. Fazendo alguma coisa que aos olhos da lei, para eles... e nem tem essa vigilância toda também não, tá, irmãos? Porque as diretoras, coordenadoras, todas foram professoras também, então... se estabelece essa norma e a gente precisa registrar isso no plano de aula, na documentação, mas, de fato, se uma diretora chega na sala e me vê fazendo oração com as crianças, ela não vai anotar na minha ficha lá e me entregar, a não ser que ela, né, seja do mal mesmo, mas normalmente não é. Mesmo as diretoras de outras religiões, enfim, elas respeitam o credo. A gente vive num país assim, né, que respeita as religiões. Então, essa força aí que tenta trazer e impregnar esse pensamento, né, pecaminoso, ela tem sido barrada ali, na hora que a professora vai ou não vai fazer. A não ser que seja uma professora de mente fraca, que foi influenciada totalmente ali na faculdade, na sua formação, mas a minha experiência de 30 anos de escola me diz que não são muitos, graças a Deus. Então, fiquem felizes e continuem orando por essas professoras, que são muitas e têm muita oportunidade de levar o evangelho para as crianças e transformar a vida dessas crianças. Tá? Bom, agora, mais alguém quer comentar ou a gente pode passar para o tolo? O que é um tolo? Perote, como você xingaria uma pessoa de tolo? Qual é o xingamento? Não é para a gente xingar, só para a gente pensar aqui. Como que é um exemplo de como alguém pode ser chamado de tolo? É uma questão cultural até, né? Você usar o vocabulário que você emprega para você xingar uma pessoa. E existem vários níveis de xingamento que você pode imprecar. Claro que a gente não vai aqui agora nos mais não expulsos, não é uma aula sobre xingamento, né? Que a professora Simone está dando. Mas vamos pegar a leve, assim, aqueles xingamentos que a gente acha que não é, mas é. Então, eu vim do Ceará, então às vezes eu carinhosamente chamo, dependendo, chamo alguma pessoa de filho de uma égua. Então um exemplo, né? Filho de uma égua. O Francisco e a Luciane, então concordam comigo, morrer de dar risada. E quando você diz isso, você diz que é uma pessoa que então, não vale nada. Dependendo do que você for falar a respeito de ser tolo, se enquadra muito bem. Sim. E às vezes se trata de Às vezes é uma referência carinhosa e jocosa contra ou a favor de alguém. Vocês imaginam o Perote chamando alguém de filho de uma égua? Imagina, ele nessa educação toda, nessa postura que ele tem. É um xingamento, mas vamos pensar que não está tão comum no nosso meio, né? Pelo menos não deveria. Amanda, depois tem o Beto. Amanda, entrou na mesa, assim, né? Significados para burro. Burro, seu metida besta. Besta. Agora lá o Beto. Eu vejo a ideia do xingamento ou da ofensa não está na palavra que você usa, mas está na sua intenção. Às vezes uma palavra que não é necessariamente pejorativa ou negativa, ou que fala de uma realidade, você dá um valor negativo para isso, para ofender a pessoa. Então está na intencionalidade, não na palavra que vai ser usada. Verdade. A Ludmila, às vezes você fala seu lindo, e você não está querendo dizer o lindo, né? A intenção é outra. A gente fala isso para os maridos às vezes, né? Fala, baixa seu lindo, mas não está querendo dizer, está querendo falar, Eu não faço isso, tá, irmão? Só para deixar claro. Mas eu acredito que aqui a gente está se referindo, na verdade, à pessoa sem discernimento, a pessoa sem capaz de fazer um juízo,
a pessoa que distorce, né, as coisas e acaba causando uma série de consequências, muitas vezes ruins, em virtude dela ser uma pessoa tola, de não ter essa capacidade de discernir as coisas, de ajuizar as situações, as coisas, e aí acaba que transforma tudo numa confusão enorme. Eu esqueci seu nome. A Carol. Mas quais são algumas palavras? Eu queria que a gente pensasse em algumas palavras, claro, umas palavras que a gente pode dizer aqui, né? Que a gente, às vezes, acha que não é um insulto tão assim, mas que significa tolo. Falou burro, besta, uma pessoa que não sabe das coisas. Então, eu acredito que quando Jesus chama alguém de tolo, também se refere à teimosia da pessoa em não querer aprender. Teimoso? Teimoso. Por que você não escuta e observa? É um tolo. Quer ficar no erro. Quer ficar nas velhas atitudes, né? Às vezes eu vejo alguns videozinhos no TikTok e tem um pastor lá que fala seu filho de Jezabel. Usa até palavras assim da Bíblia, menções bíblicas para poder dar um sentido. Exatamente. Né, que ele quer. E às vezes, né, na rotina, assim, eu quero xingar, eu falo, seu abençoado, divino, Deus te abençoe. Ó a intenção, né? Usa palavras cristãs, mas quer ofender. Exatamente, porque é o que externa. Que nem né, antes da ira. A gente pode se irar, mas não externar. Externar sem a orientação do Espírito Santo aí é pecado, né? Então, quando você está assim, você quer ofender a pessoa, você quer jogar o que de ruim que está dentro de você, aí que mora o perigo. Olha, a gente pegou um ponto aqui interessante, que Carol. nem Pode falar. Que nem minha mãe falava, filha, se você não tem nada de bom para dizer, não diga nada. Sua mãe sabe. Embora você troque o insulto por uma palavra, a sua bênção, mas você está externando todo esse lixo o teor interior. Está ali. Exatamente. Não é a palavra em si. Então, se você não vai conseguir externar o que é bom, se dentro de você, naquele momento, não tem nada de bom para oferecer à pessoa, então retenha. Vá para o quarto, grita no travesseiro, se acalma e volta. Bacana. Irmã Eliane, enquanto o microfone chega até lá, a Carol tocou um ponto interessante. Se tolo é uma palavra que a gente não deve falar, como Jesus fala tolo? De novo, a gente volta naquele ponto. Porque Jesus falou tolo, raça de víboras, ele xingou, não é? Xingou. E não pecou. E por que a gente chama o outro de tolo e a gente peca? E Jesus diz, olha, se você, né, no versículo que a gente leu, se você chama o outro de tolo, você é réu do conselho, do sinédrio. Alguém vai te julgar por isso. Está errado, ou seja, está errado. Que diferença, de novo, a gente acha aqui nesse momento, irmã? Eu ia entrar justo nesse ponto, porque então entra, Jesus irmã. falou, vamos lá. Raça de víbora, porque víbora é um negócio terrível, né? E ele chamou os fariseus de E ele não pecou, Jesus não pecou. Sepulcros caiados, né? Foi pesado. Foi pesado, e aí? Qual é a diferença, de novo? Ele tinha todo o direito e toda a razão, né? Sim, ele tinha direito e toda a razão. O xingamento é o mesmo. De novo, a gente volta lá. Ó, o xingamento é o mesmo. Mas o que acontece? Ali eu só resumi o que vocês falaram, né? Acho que eu já imaginei que vocês iam responder isso. E já coloquei ali. Sem inteligência, o tolo é uma pessoa sem inteligência, sem juízo, abobado, ridículo. E aí eu acrescentei ali uma explicação que tem na revista, que no hebraico o termo raká, que é essa palavra aqui traduzida por tolo, é um termo injurioso que significa vazio, xoxo, conspurcado, nem sei o que significa, assim, nem sei ler direito, mas é o que traz o significado de tolo. Manchado, maculado, pervertido. Johnny, depois a irmã Eliane aqui. Levantou a mão? Eu vejo também que quando Jesus ele rotula mesmo raça de víboras, né, sepulcros caiados, ele ainda assim está se indignando com o pecado. Ele está ensinando para as pessoas que ainda não chegaram nesse nível o quão grave é ser assim, e as próprias pessoas, os próprios fariseus que eram assim, ele estava atacando o pecado deles também. Então ainda se tratava de uma ira santa,
de uma indignação E contra um o pecado. xingamento santo? Um xingamento santo, para que eles entendessem a gravidade do erro que eles estavam fazendo, né? Ele estava tentando explicar até para os próprios fariseus a atitude que eles estavam tendo mesmo, né? A irmã Eliane também, Eliane 2. Gente, quando a gente lê um texto na Bíblia, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque para qual era o público e qual era a época. Para um judeu, ser chamado de tolo era gravíssimo. É como se você dissesse para ele que ele era um incapaz, um imbecil, que ele não é capaz de nada. E isso, para um judeu, é bem agressivo. A gente não, né? Quando a gente era adolescente, eu adorava falar para meus filhos, mas você é um imbecil, cala a boca, imbecil. Imbecil estava sempre na minha boca. Então, ninguém ficou com ódio, nem tentou me matar, não. Todo mundo levava aquilo na boa, porque no contexto aqui, para nós, imbecil não é uma coisa grave. Você vai falar isso para um judeu. Eu realmente não gostaria de ser chamada Entendeu? de imbecil. O judeu, ele, você vê que chamar de tolo é réu do inferno. Não vai nem para o tribunal, vai logo para o inferno. Você sentiu? Então, a gente tem que observar que as palavras, elas mudam um pouco de tom, dependendo do povo, do local, da região, da época, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Até quando a gente está no próprio país, quando a gente sai do Rio de Janeiro, eu tenho que tomar cuidado. Porque tem umas coisas lá no Rio de Janeiro que a gente fala brincando aqui, ofensa. Eu falei uma vez, a pessoa arregalou o olho que parecia que o olho ia soltar da cabeça. E lá a gente brinca assim. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, com regiões do próprio país. Então, irmão, esse xingamento santo, eu estava brincando aqui com eu vou falar assim, você é uma peste. A gente fala isso de montão no Rio. Cala a boca, peste. E é brincando. Aí eu brinquei com a irmã aqui, quando eu te chamar de peste, é xingamento santo, tá? Peste é só uma pessoa levada. Então, a gente tem que tomar cuidado com o sentido das palavras para cada pessoa. E como São José é um grande pedacinho do Brasil, que eu já encontrei gente de todos os lugares do Brasil e do mundo em São José, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as nossas palavras. Porque senão vai, como diz o carioca, vai dar ruim, né, gente? De novo, gente, eu acredito, irmã, que não seja a questão da região, é mais do que isso. Não seja a questão do país, da origem. A questão está, como Jesus já deu o exemplo, na intencionalidade. Então, às vezes, assim, na adolescência, adolescente se xinga muito e eles acham que é tudo brincadeira, né? Mas como a irmã usou o termo aí, eu brinquei, né? Eu não gostaria de ser chamada de imbecil, de maneira nenhuma, nem de brincadeira. Acredito que os irmãos também não querem ser chamados de nenhum nome que denigra, que deixa a sua personalidade diminuída. A questão está mais profundamente, não é na palavra em si, é na intenção dessa palavra. E aí, se a gente se cuida, a gente presta atenção, mesmo em tom de brincadeira, é ofensivo. Mesmo em tom de brincadeira, vai diminuir a pessoa. E aí é onde está o pecado. Quando Jesus chama, como alguns irmãos falaram, um judeu que seja, ou quem quer que seja, tolo, ele está zelando pelo reino de Deus. Ele diz, olha, abra os olhos, como a Carol pontuou ali, abra os olhos, você tem que aprender, você não está enxergando a intenção que Jesus chama ele de tolo, de raça de víbora, vocês estão preocupados só em vocês mesmos, olha o reino de Deus aqui. É santo, esse é um xingamento, e só Jesus pode ter um xingamento santo. Ele faz, porque ele é santo. E se ele me xinga, né, com esse nome, é porque é para o meu bem. Ele não está pensando nele mesmo, vamos dizer assim, você não está me agradando. Ele está pensando, aí eu estou falando na figura de Jesus, enquanto aqui, homem, ele diz, estou pensando na glória de Deus Pai. Você não pode fazer isso, você não pode fechar os olhos para isso. Agora, se voltamos para nós, e quando eu xingo o outro, eu falo que seja por brincadeira, eu estou ofendendo. E no fundo, eu tenho um sentimento mesmo. Às vezes eu estou querendo brincar, mas eu estou brincando com a palavra que não é legal. E aí, Jesus vai dizer aqui para nós que isso é muito sério. Às vezes a gente leva na brincadeira,
a gente acha que o irmão tem que aceitar porque era uma brincadeira e é pecado. E aí vai dificultar todo um relacionamento. Às vezes, na frente, o irmão vai falar assim, vira as costas, fala, não gosto daquele irmão, não passo mais perto dele. Tem umas brincadeiras sem graça, não gosto. E aí começa, o pecado deu origem a más conversações. Por isso que esse primeiro ato, é bobo, é brincadeira. Eu tenho que prestar atenção, porque nós seremos réus, nós vamos ser cobrados dessas palavras. É muito sério. Então, o matar começa aí. O matar, que é o 6º mandamento, que Moisés trouxe lá para o povo, ele é ampliado agora no conceito não só de se irar, externar pecaminosamente uma indignação, como também na expressão simples. Então, é tanto no grave como no simples. Vamos prestar atenção nisso. É isso que Jesus está dizendo para nós nesse versículo. Tinha alguém que tinha levantado a mão aqui, a irmã. Só trazer mais um sinônimo, né? E algumas traduções trazem, ao invés de tolo, louco. Louco. Né? Algumas versões da Bíblia, no lugar do tolo, aí tem o louco como um xingamento também, né? Também, sinônimos, né? Louco, Isso. inclusive na tradução. Obrigada, bem lembrada, irmã. A Ludmila e depois a Elaís lá atrás. Falei que meu irmão Arito vai perder uns 2 quilos hoje? Bom assim, né, irmãos? Também porque essa questão acerca do 6º mandamento, né? O matar aqui, na visão de Jesus, vai muito além de você praticar alguma coisa em relação ao corpo de outra pessoa, né? Feri-la, a ponto dela perder a vida. Nós estamos num corpo, nós não somos um corpo. Então, por isso, Jesus aqui está nos alertando para que nós nos preocupemos com quem de fato nós somos, com a alma que nós temos, com a possibilidade de nós matarmos a outra pessoa sem que ela de fato morra. Exatamente. Elaís? Achei interessante o que você estava falando aí, e eu estava pensando aqui, às vezes a gente que trabalha no ministério, às vezes a gente vai convidando pessoas para participar, para fazer tal coisa, e às vezes a gente vê a potencialidade nela, e às vezes a pessoa fala assim, eu não sei, eu me sinto insegura, não dá. E porque às vezes ela acreditou em uma palavra que foi lançada na vida dela. Por exemplo, você não sabe fazer nada. Né? Você é um tolo, você é um burro. E a pessoa leva isso e ela começa a acreditar que ela não é. E Deus deu ela tantas capacidades para que ela pudesse investir no reino de Deus. E não estou falando só na igreja, é na vizinhança, onde que ela esteja. E isso, então, a gente acaba indo contra a vontade de Deus na vida daquela pessoa, porque a gente começa a lançar mentiras na vida dela e que, na verdade, Deus queria usar aquela pessoa para frutificar em certos lugares. Mentirinhas bobas, brincadeira, mas que vão ter um efeito, talvez a curto e a longo prazo, enormes, danos muito grandes. Meu nome é Aline, meus filhos nasceram no convênio médico, e aí depois nós mudamos aqui para São José, eu fiquei um período sem convênio, e nós fomos ao pronto-socorro do SUS, e a médica chamou meu filho de Zé Ninguém. Eu falei, não, ele tem nome, pode chamar ele. Inclusive, ela era carioca. Ela falou, oi, Zé Ninguém. Aí eu falei, não, ele não é Zé Ninguém, ele tem nome, ele é Henrique. Aí demorou um pouquinho na consulta, daqui a pouco, novamente, né, Zé Ninguém? Então, assim, a minha avó teve 9 filhos, nenhum chamou ela com palavras desse nível, palavras baixas. A amiga da minha avó teve uma filha só que batia a porta e fala palavrão para a mãe até hoje. Então, isso é uma questão de educação. Na minha família, a gente não admite. Tenha um filho, tenha 2 filhos, isso a gente não admite, esses tipos de palavras. O irmão... Deixa a irmã falar e depois vem aqui. Oi. A gente falando de contexto, assim, né? É legal pensar também quem fala para quem. Porque que nem o que as 2 pessoas colocaram é muito importante, porque uma figura de poder numa sociedade falar para uma criança, ou para um adulto, ou quem quer que seja,
tem um peso muito diferente de uma outra pessoa do mesmo nível. E no nosso contexto, pensando bem na família, a formação familiar, o peso de um pai ou uma mãe, falar para um filho, ai, Zezinho, ai, que nem ela falou do Zé Ninguém, eu sou muito assim também. Até tem gente que fala que eu sou meio mimimi, porque fica, ai, Zé Mané, ai, bobo. Eu falo, gente, isso tem um peso na formação da criança, porque a criança acredita no que a gente fala. Esse é um pai, um vô, uma avó, uma pessoa em quem ela confia, quem ela admira, e a pessoa fala na brincadeira, isso marca uma médica, que é uma pessoa que tem um conhecimento superior ao nosso, teoricamente, né? Então, poxa, uma pessoa que tem um conhecimento muito maior do que o meu me chamando, ela sabe o que ela está falando. Então, eu realmente devo ser isso. Então, assim, muito cuidado, a gente, assim, a posição que a gente ocupa, com o que a gente vai falar, o efeito que aquilo vai causar, porque, como acho que é a Laís que falou, né, você também, é uma vez só que você fala e aquilo pode marcar realmente para sempre, não é uma coisa boba, né? Então, e é uma palavra simples. Ó, de novo, a gente pegou uma palavra simples que, dentro de um contexto, tem uma intencionalidade que vai dar um problema. Eu queria dar 2 exemplos aqui, Por favor. que é engraçado. Eu tenho aprendido algumas coisas com meus cachorros, porque não tem filho, não tem cachorro. Eu estudei um pouco sobre adestramento para adestrar meus cachorros. E aí, esse negócio de a intenção do coração, o cachorro, ele mostra o que ele vai fazer antes de ele fazer. Então, assim, você está com o cachorro passeando na rua. Aí ele olha para o lado do outro cachorro. Cara, ele vai latir. Aí você dá um toquezinho na coleira, assim, ele já corrige ele, entendeu? Então, assim, ele mostra antes. Ele botou a patinha na soleira porque ele vai entrar. Ele está te testando. O próximo passo é entrar na casa. Você está proibindo ele de entrar, ele está te testando. Ele bota uma patinha na soleira, bota 2, e ele vai botar meio corpo para dentro da porta. Criança, irmão. É a mesma coisa. Igualzinho criança. E outra coisa que ela lembrou agora, a gente resgatou uma filhote de frente de casa, né? Vira-latinha. Aí a gente levou na veterinária, cuidamos dela, tudo tá com ela lá. Aí a gente falou para lá, ela é vira-lata, né? Aí a veterinária falou, não, ela agora tem nome, sobrenome, tem INSS, se o cachorro é tratado assim, quanto mais pessoa, né? A gente tem que tratar as pessoas com respeito e valorizando as pessoas, né? Tomar cuidado. Não, eu queria falar sobre a diferença de chamar o outro de tolo. É porque quem somos nós para chamar o outro de tolo? Né? E Jesus sabia quem ele estava chamando de tolo. Porque se chamar nós tudinho de tolo, eu acho que nós ele tá merece. Certo. Tá, é só essa diferença. Verdade, irmão. E no Nordeste, quem chama o outro como a menina falou lá atrás, não vou nem Zé repetir, Ninguém, rapaz, comprou um facão na hora, briga. Tá vendo? Tem mais gente? Vocês estavam tímidos no começo, agora todo mundo quer falar, né? Coisa boa. Vamos lá, mas vamos definir, porque senão a gente não consegue. Então, Admeia, depois Samuel e Carol, e aí a gente passa para o próximo tópico, tá bom? Eu até brinquei aqui que já tinha passado o meu assunto, né? Eliane mencionou de falar imbecil, idiota. Antigamente, isso eram termos para qualificar a inteligência e a capacidade mental de uma pessoa. Então, eram termos científicos, não era xingamento. Aí foi usado para xingamento. O tolo, da mesma forma. Na verdade, nós somos todos inteligentes aqui, temos a capacidade de reter conhecimento e informação. Agora, a sabedoria seria a forma de desenvolver essas informações que nós recebemos, né? O tolo seria o oposto. O tolo é aquele que não tem sabedoria, né? Então, agora virou xingamento, mas a ideia era antônimo de sabedoria. Porque inteligente a gente é, né? Tem capacidade de reter, mas era isso. Joia. Em última... Pode falar. A professora Simone falou um negócio muito interessante. A intenção do coração. A intenção do coração. Se você faz um elogio, qual é a intenção do seu coração? Se você dá uma palavra mal colocada, qual é a intenção do seu coração? Lá no Rio de Janeiro, terra da Eliane, trabalhei lá há muito tempo, e um pastor colega nosso machucou o dedo com o pé,
e ficam, aleluia, 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 aleluia. Aí você cometeu 2 pecados. A intenção do seu coração não era glorificar a Deus com isso. E você colocou uma palavra santa, sagrada, no lugar errado. Então, se machuca, faz o quê? Chora, ué. Não é para agir como criança? Chora, chora, chora e chora. Você não tem que falar nada. Vai falar alguma coisa para o irmão? Vai enaltecer? Vai alegrar? Fala, edifica. Não edifica? Não fala, cala a boca, ué. O mesmo botão de abrir ou de fechar. Obrigada, pastor. Irmãos, olha, eu só queria resgatar uma coisa aqui, que é o seguinte. A Simone comentou algumas vezes aqui, Jesus chamava as pessoas de tolo, por motivo justo. Tal. Mas olha, eu só vi Jesus mencionando tolo aqui em Lucas 24, 25, dizendo assim, ó tolos e tardios de coração para crer em mim. Ele mencionou a palavra tolo aqui para as pessoas, porque as pessoas dizendo de esquecido. Vocês se esqueceram de que isso aí deveria acontecer? Então, só queria resgatar que Jesus não chamava as pessoas de tolos. Comumente, pelo menos né? na minha versão aqui, só nesse lugar onde ele está chamando a pessoa de esquecido. Seus esquecidos, vocês estão... isso já estava escrito lá que isso deveria acontecer. Então, só que ele... Ótima observação, irmão. Ele não falava o tempo todo, né? Mas quando ele falava, e como o irmão disse, se ele falar hoje, ele está certo, sempre. Obrigada. Então, eu volto a falar sobre que palavras, ao meu ver, são sementes. Independente se você está só tendo uma conversa casual, ou se você está tendo uma discussão, ou brincando. Porque o mal, ele se adapta muito bem. Então, ele vem com meias verdades. Ele traz o sentimento lá do íntimo, achei uma brecha, ela está magoada com alguém. Vou entrar em forma de brincadeira. Aí eu vou lá e falo uma brincadeira de mau gosto. Mas por ser uma brincadeira, fica aquela nuance. E é ali onde o mal entra. Porque o que acontece? Se eu brinco de má fé com você e está marcado como brincadeira, vai acontecer 2 coisas. Primeiro, se você não aceitar minha brincadeira e rebater, eu vou ficar ofendida, porque eu brinquei com você. Outra coisa, se você receber a brincadeira e ficar quieta, eu te casei mal. Então, tem que tomar muito cuidado como você vai se expressar, seja culturalmente, seja de família. Mas a minha família, a gente se chama assim, tá bom, mas não é o correto. O cristão, principalmente, somos exemplos para as outras pessoas. E a gente tem que se dar o exemplo também, porque somos semelhantes a Cristo. Cristo brincava... Quando ele falava os outros de tolo, era para, acorda, cara. O ponto está passando. Você tem que tomar logo atitude no seu coração, porque uma hora a porta fecha. Não era para, seu tolo, olha, que teimoso, cara. Não, acorda. É como se fosse assim um choque que Jesus estava dando. Víbora, presta atenção. Alerta, pelo amor de Deus, o reino está voltando. Exatamente. Então, tem que tomar muito cuidado, porque as palavras têm poder e sabemos disso. E, gente, é sério, palavras são sementes. E elas vão cair na terra dos outros. Então, tem que tomar muito cuidado com o que você joga para outra pessoa. Deus, ele usou o xingamento, santo, para despertar logo as pessoas. Infelizmente, não foi despertado. Né? Então, isso, acredito que foi um botão de emergência que Jesus usou ali, numa tentativa entre uma conversa. De acordar, né? De sacolejar a pessoa. Muito bem, obrigada. Então, tudo que Jesus disser vai ser santo. Eu não posso falar que eu vou xingar e isso vai ser bom por irmão ou de brincadeira. Eu preciso cuidar do que a minha boca diz, da minha intenção. E é isso que Jesus diz nessa ampliação desse conceito. Em última análise, as nossas mãos, e aqui eu peguei uma figura de mão, né? Elas são usadas por meio da fala, por meio da briga, enfim, um símbolo para a gente lembrar. Com que finalidade existem as nossas mãos? Não é para glorificar a Deus?
Tudo o que não glorifica a Deus não deve ser feito. As mãos são usadas, ó, para bem dizer, as mesmas mãos, mas também são usadas para amaldiçoar. E uma dessas maldições está ali, a arma, né, é o matar. Mas o matar é uma delas, né, o assaltar. Tem outras formas que a gente pode também matar as pessoas. Com xingamento, ali com a dureza, né, com a discussão, com o dedo no rosto do outro. Todas essas formas são parecidas, matam a pessoa. São sementes que nascem para as ervas daninhas, né, que vão matar, sufocar aquela pessoa. As suas mãos, vocês estão usando como? Ou seja, estou me incluindo. Como estamos usando as nossas mãos? Estamos pensando na intenção daquilo que a gente faz? Ou a gente só faz? A gente explode, a gente faz. E aí? Efésios 2,4 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Se eu estou fazendo errado, e agora, depois dessa discussão toda, eu acredito que a gente se encaixou em algum desses pontos, né? Então vamos fazer o certo agora? Porque eu fui criado para fazer o certo. A partir do momento que eu conheço essa verdade, eu preciso me corrigir. O problema é que a mão não faz as coisas sozinhas. Eu preciso compreender primeiro, preciso sentir. Então, o que nós fizemos aqui agora nessa manhã foi compreender, entender o que Jesus diz claramente nessa lei. Está lá no nosso cérebro, seu pensamento agora. Mas precisa deixar entrar no seu coração, para você perceber, e eu acho que muitos aqui agora também começaram a sentir, lembraram de coisas que falaram, coisas que fizeram. Então, isso significa que a palavra está chegando no nosso coração. E aí, naturalmente, ela vai passar para a mão. Ou seja, eu vou mudar a minha ação, minha atitude. A atitude é a última das coisas. Primeiro é a compreensão, depois o coração. Então, se eu vejo alguém maltratando outra pessoa, ela não está maltratando dali de cara e a primeira vez que aconteceu. É um ato interno, começou na mente, depois desceu para o coração. Ou as duas coisas juntas, né? E foi para a ação. Então, nenhuma ação, chamar o outro de um nome que vai depreciar a vida dele, começa só pela fala. Tem a intenção no coração. E é lá onde a gente tem que consertar, no cérebro, lá na mente. Nós estamos distorcendo. Nós não estamos enxergando, às vezes, o que a palavra está ali falando, e como aquele tolo que Jesus falou, olha, enxergue, abre os olhos, vê, sente que você está desfazendo do outro e muda a sua postura. Então, naturalmente, quando nós mudamos o nosso pensamento, sentimos que é uma necessidade, a nossa ação vai ser modificada. Esse é o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Mente, coração e mãos. Sendo que mãos é o resultado disso. O 6º mandamento, não matarás, lá em Êxodo e Deuteronômio, está bem claro, proibição, né? Não matar, não matarás. E naquela época, as duas únicas permissões, né, para o povo judeu era o matar como forma de pena de pecado capital, ou seja, um julgamento, olho por olho, dente por dente, então tinha a lei. E a segunda forma permitida de matar era quando o povo de Israel ia tomar posse da terra prometida. Então tinha as tribos pagãs, eles tinham que expulsar essas tribos que não honravam a Deus, então era permitido matar, vamos dizer assim. Mas a ampliação, né, para nós hoje como igreja, e depois que Cristo veio e ampliou esse mandamento, nós precisamos ter autocontrole. Já não temos permissão mais. Porque, veja como ampliou esse conceito. Agora, então, não é só o matar, tirar a vida do outro. Começou no meu coração, eu já matei. Meu Deus, como que eu vou fazer para resolver esse problema? Porque a gente faz isso o tempo todo. A gente olha para o mandamento e fala, não faço. Matar, nunca matei. Mas quantas vezes a gente matou com o nosso coração? O autocontrole, então, deve vencer essa ira proibida.
Tudo isso aqui são pecados, né, que a gente precisa vencer. Aí eu vou passar rapidinho, que a gente demorou muito na conversa, mas acho que foi muito produtivo, né? Para Jesus, o pensamento e a intenção de matar equivale a matar. A pessoa que se ira, se encoleriza contra o irmão, já é réu do juízo, pois a ira é um antecedente do homicídio. Insultar o irmão equivale a um crime de injúria. O pecado reside não apenas no ato de matar, mas também na intenção de matar e a prática de qualquer ato que venha atacar a moral do irmão. E aqui a gente teria outra aula, a gente precisaria de um outro dia para a gente trabalhar essa questão aqui da lei. A lei moderna já prevê o crime de calúnia, injúria, difamação. Ou seja, as pessoas que não conhecem a Jesus, não têm essa visão espiritual, já penalizam a calúnia, o falar mal, o atribuir um crime a alguém. Inclusive, ali, a calúnia, a atribuição a alguém de um fato definido como crime. Isso dá pena de 6 meses a 2 anos de detenção e multa. Então, dentro da igreja, o que é a calúnia? Chamar de tolo. E tem pena? Tem. Réu do fogo do inferno, como a gente já viu. A difamação, atribuir a alguém um fato que, mesmo não sendo pecado, irá fazer com que a pessoa perca a boa reputação. Ou seja, a pessoa não fez, mas você falou que ela fez, você discute a reputação daquela pessoa. Será réu do conselho e do sinédrio. Na lei humana, na lei secular, 3 meses a 1 ano de detenção e multa. Então, mesmo a mente secular já atribui uma pena, ou seja, nem para o ímpio isso é correto. Quem dirá para nós cristãos? Passando rapidinho. O segundo ponto, então, que a gente não vai discutir aqui, vai ficar para uma próxima oportunidade, mas esse reconciliar, esse estar junto com os irmãos, refazer, vai preceder a nossa adoração. É um empecilho, irmãos, quando a gente leva um tipo de vida que fala o que quer e ofende todo mundo e mata os irmãos, e depois a gente vem para o altar e vai adorar o Senhor. O Senhor não vai receber a nossa adoração, nossas mãos estão sujas, né? Ah, mas não está, Simone, está limpinho aqui, mas você ofendeu, você matou o irmão lá fora. Ou às vezes aqui dentro mesmo a gente mata, né? Às vezes aqui dentro a gente mata o irmão. E aí a gente quer levantar as mãos para adorar. Na verdade, o Senhor não vai receber essa adoração. O oposto da ira, do homicídio, é a reconciliação. E aí a gente, como eu disse, a gente demoraria mais um dia todo para a gente falar sobre essa reconciliação. Certo? Irmãos, a gente vai parar por aqui. Eu já dei o sinal, 11h31. Eu quero agradecer a todos pela paciência, pela participação. Muito obrigada. Eu tenho apenas um quiz rapidinho, para a gente fazer, gasta 2 minutos, se vocês puderem, quem quiser. A gente encerra aqui agora a nossa aula, mas eu tenho um quiz que é uma brincadeirinha, um joguinho, A Ana Raquel vai colocar ali na tela, pode colocar, Ana Raquel. Se você tiver um celular, só para ver se vocês prestaram atenção mesmo em tudo que a gente falou aqui, vocês vão abrir num site que se chama Kahoot, Kahoot.it. Joga isso. E aí vocês vão colocar um código. Só uma brincadeirinha para a gente finalizar. Quem precisar aí pode ir. Muito obrigada. E aí quem gosta de brincar, chama os filhos e vamos responder as 5 perguntinhas rapidinho. É bem legal. Consegue colocar, Ana Raquel? Pode colocar. Achou? Iniciar. O site é Kahoot. Kahoot.it. E aí vai aparecer um código ali. Não está conseguindo? Vamos ver se vai dar. A gente treinou ontem e deu certo. Vamos ver se vai dar hoje. Não, Ana Raquel? Bom, acho que não vai dar, né? Não colocou? Deu certo, não?
ver se vai. Tem que arrastar para outra tela. Mas ela fez ontem à tarde, acho que... Quando pisca ali, eu acho que foi. Oi? Tudo bem? Você quer brincar agora? Acho que não vai dar. Vai ficar para outra aula, então. E a gente encerra. Tá bom? Eu vou pedir só para um irmão que sentiu o desejo no coração orar, então, para a gente encerrar esse momento. Quem quer orar? Muito obrigada, irmã. Amém, Senhor. Sim, Deus. Sim, Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. Em teu nome nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Irmãos, obrigada. Deus abençoe. Tenham um ótimo domingo. E até a noite, se Deus quiser. E o joguinho fica para a próxima aula. Prometo.